Quando falamos do universo Predador, é claro que o primeiro filme de 1987 vem à nossa mente porque foi um maior clássico que marcou época. E é por isso que hoje eu vou trazer para vocês um vídeo completíssimo com curiosidades, easter eggs, coisas ocultas, make-off e muito mais sobre este filme. Então você que é fã do universo Predador, pega a sua pipoquinha, seu suquinho, senta no sofá, relaxa que agora nós vamos embarcar num vídeo topzera. Olá, eu sou Minão e você está no canal Na Sua Tela. Bora embarcar nessa jornada comigo e bora pro vídeo. Curiosamente, a ideia por detrás de Predador foi inspirada em Rocky, numa piada que um dos roteiristas ouviu. O trocadilho era algo como assim: depois de que Rocky 4 Balboa tinha vencido os russos e não tinha mais ninguém para lutar, então só restava os alienígenas. E com essa ideia de uma batalha entre Rocky e ET, os irmãos roteiristas Jim e John Thomas se inspiraram para escrever o filme. Em minhas pesquisas, eu esperava encontrar informações sobre uma rivalidade entre Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger na época, mas infelizmente não vamos ver ele lutando contra um ET. É algo que teremos que imaginar. Também existem algumas lendas urbanas relacionadas aos alienígenas que têm raízes na realidade. Diz a lenda que o filme só entrou em produção porque o sucesso de Alien, o Resgate de James Cameron foi tão grande, teve tanto sucesso, que a Fox queria lançar algo enquanto aguardava o lançamento de Alien 3. Segundo os rumores, é por isso que o Predador recebeu um sinal verde para ser produzido. Mas na verdade ele já estava em produção desde 1985, um ano antes do lançamento de Alien. Dito isso, o sucesso de Alien ajudou a impulsionar o projeto. Originalmente ele foi chamado de Hunter, ou seja, caçador. O primeiro rascunho girava em torno de um grupo de caçadores alienígenas. De várias espécies, cada um com seus próprios objetivos. Era basicamente uma expedição de caça à Terra. Originalmente havia apenas um alvo, um personagem indígena americano que é meio irônico olhando para trás, considerando que o protagonista acabou sendo interpretado pelo Arnold Schwarzenegger e o personagem indígena virou Billy. Estou dizendo que é irônico porque décadas depois temos o prequel, que é Prey. Ou seja, eles já tinham a ideia na cabeça. Quando Arnold entrou no projeto, ele sugeriu reunir a equipe de comandantes de elite, porque queria fazer um filme como Os Sete Magníficos. Com o tempo, o roteiro foi reescrito várias e várias vezes até chegar no que conhecemos hoje. No final, o filme mostraria como os elementos do mundo moderno eram descartados, deixando apenas as armas primitivas. O caçador se torna o caçado e sempre adorei isso como uma dinâmica que muda lá no final do filme. Predador é, claro, uma das criaturas mais icônicas de todos os tempos e se destaca por vários motivos. Projetado por Stan Winston, ele foi feito para se parecer com uma tarântula, isso mesmo. E a sua pele tem a propriedade semelhante às de um gafanhoto, mas nem sempre foi assim. Se tivesse mantido o design original, a criatura teria uma aparência totalmente diferente. O primeiro design era muito mais parecido com um insectoide, descrito como um inseto com cabeça de pato. Van Damme foi inicialmente escalado para interpretar o papel, pois era visto como alguém que poderia trazer agilidade à performance. Você já viu algum bastidor do filme? Provavelmente você viu algumas cenas com ele presente. Ele gravou algumas sequências importantes, incluindo o momento em que mata Dillon. Van Damme também foi fotografado ao lado de Carl Weathers diversas vezes no set. Havia também uma cena em que uma versão vermelha brilhante corria pela selva. Essa técnica foi usada para criar o efeito de invisibilidade. O vermelho foi escolhido porque era o oposto do verde da floresta e do azul do céu. A equipe criativa filmava duas tomadas, uma com um figurino vermelho e outra sem. Aqui estava sem, era filmada com uma lente mais ampla e assim podiam criar um contorno vago do alienígena, usando técnicas de chroma key. Mas o que não sobreviveu foi Jean-Claude Van Damme reclamando que o figurino era muito difícil de se movimentar.
Então chamaram Stan Winston para redesenhar o personagem. A nova versão tinha 2,6 metros de altura e Kevin Peter Hall assumiu o papel. Mesmo assim, era extremamente difícil de se mover dentro do figurino e muitas vezes tinha que usar hastes elásticas e outras técnicas para manter a criatura no lugar. O figurino era tão pesado que a árvore no final era de concreto. Uma árvore real não suportaria o peso. Como forma de agradecimento, o diretor John McTiernan o incluiu no filme final. Quando Dante é resgatado por um helicóptero, o piloto, ninguém menos, ninguém mais que Kevin Peter Hall. Infelizmente, ele faleceu em 1991 após contrair HIV em uma transfusão de sangue. E a sua performance vive para sempre nesse filme. Apesar de, claro, o filme Predador seja muito icônico, eu acho que o filme não teria tanto sucesso sem seu elenco principal. McTiernan realmente queria que construíssem uma camaradagem entre si e fez com que o elenco treinasse junto por semanas antes de começar as filmagens. Começando às 6 horas da matina, eles faziam corridas, treinos de tiros que uniram como uma equipe coesa. Como você pode imaginar, esses caras tinham uma competição amigável que resultou em momentos hilários no set. Com tantos machões no elenco, obviamente todos queriam se mostrar os mais durões. Todos estavam tentando malhar antes de ir ao set. O Carl Weathers comentou sobre algumas dessas situações. Disse que Jesse Ventura chegava 15 minutos antes de Schwarzenegger e jogava água em si mesmo assim que entrava, fazendo Arnold pensar que ele já tinha malhado por horas. E Arnold resolveu chegar ainda mais cedo. Isso chegou ao ponto deles estarem malhando às 3 horas da manhã, velho. Insano. Peters disse que Ventura fingia que sua musculatura era natural e malhava longe dos outros atores para que ninguém ouvisse. Certa vez, Ventura ficou animado ao saber pelo departamento de figurino que um dos seus braços eram maiores do que do Schwarzenegger. Ele sugeriu que fizesse uma competição de medição de braço e com uma garrafa de champanhe para o vencedor e a vergonha para o perdedor. Mas Ventura perdeu porque Arnold havia pedido ao departamento do figurino que mentisse sobre o tamanho dos braços dele. Imagine a zoeira que era no set, né, galera? É que o filme começava com uma nave chegando à Terra, similar ao início de O Monstro do Espaço. Isso antecipa o que está por vir imediatamente e nos mostra que o filme é sobre um alienígena. Muitas pessoas questionaram se isso estragava o mistério central do filme, mas a equipe criativa decidiu manter a abertura. Acho que sem isso você simplesmente não entenderia que é o predador no final do filme e nem que seria um filme alienígena. Também fica perdido porque o cara aparece do nada, né? O ET aparece ali do nada, né? Bom, daí seguimos para a equipe descendo do helicóptero e cada um tem a sua própria personalidade. Arnold tem facilmente a melhor entrada de todas, sentado na cadeira, acendendo ali o seu charutones, né, mano? E é algo que ele faz durante todo o filme. Carl Weathers culpa Arnold por ter ficado viciado neles, pois ganhou uma caixa de charutos no set e nunca mais parou. Bom, de qualquer forma, ele é o retrato da masculinidade e define o tom que o filme seguiria. Porém, por questões de segurança, Arnold não podia acender um charuto dentro de um helicóptero. Então as chamas foram adicionadas posteriormente na pós-produção. Arnold vinha logo depois de Comando e as semelhanças vão além do tom. O filme tem um tom de país sul-americano fictício chamado Valverde, que também aparece nesse filme. McTiernan também dirigia vários filmes da franquia Die Hard, e nesses filmes também há menções a Valverde. Tecnicamente, todos estão no mesmo universo. McTiernan adorava incluir pequenos detalhes conectados em seus filmes. Em Die Hard, John McClane desce de um avião com um urso de pelúcia gigante envolto em seu laço vermelho. Em Um Caçador de Submarinos, Jack Ryan embarca em um avião com um urso de pelúcia com um laço vermelho também. Lá no começo do filme, Dante chega para aprender sobre a missão. Um helicóptero com um ministro desapareceu atrás das linhas inimigas. Curiosamente, a pessoa a quem procuram é chamada Jim Hopper, o nome do personagem de David Harbour que interpreta Stranger Things. E o personagem de Shane Blake também se chama Hawkins. Talvez ambos tenham influenciado a série.
Não sei, é apenas um palpite. Shane Black, que interpretava Hawkins, também participou da reescrita do diálogo e teve a própria chance de um filme do Predador décadas depois. Mas melhor não entrar muito nisso neste vídeo. Bom, enfim assistimos um grupo voando de helicópteros ouvindo Long Tall Sally, The Little Richard, música que reaparece no filme quando Max canta. Adoro o filtro de luz que eles usam ali, pode ser uma forma de antecipar o sangue que viria depois. Esse momento com os helicópteros também reflete a Guerra do Vietnã. Aprendemos que Dylan e Dutch serviram lá em 1979. Apesar disso, Dylan não tem mais respeito, pois agora tem um trabalho de escritório. Vemos como o grupo o trata com certo desprezo ao descer do helicóptero. Eles exploram a área e encontram cadáveres esfolados. Alguns até usam canos de madeira para imitar o som dos patos. Sinto que é por isso que o predador usa a risada de Billy, combinado com o comportamento real dos caçadores. E antes disso encontraram uma mina Claymore que Blaine quase ativa, mas param para desarmá-la. E mais tarde usam a mesma mina como armadilha para o predador. Dá para perceber por que Marks coloca um galinho em cima dela. E Dutch também empurra um caminhão confundindo o inimigo e permitindo que o grupo ataque sem que saibam o que está acontecendo. Essas são as mesmas táticas que o predador usa, confusão e surpresa. Nenhum dos rebeldes teve chance, e mais tarde descobrimos que o grupo foi chamado para impedir uma invasão apoiada pelos soviéticos. Os Green Berets anteriormente eram parte da mesma missão. O ministro era, na verdade, da CIA. Há um elemento supersticioso na história que o predador poderia ser visto como um fantasma, uma assombração, uma personificação da morte. Falaremos mais sobre o simbolismo mais tarde, tá? Capturando uma rebelde chamada Ana, eles seguem para a fronteira, pois o local está quente demais para os helicópteros pousarem. Falando de outro tipo de calor, temos a selva em si e o que sabemos sobre a espécie predador. Dizem que eles vêm nos anos mais quentes. Quando criança, os anciãos de uma aldeia contavam a história sobre o demônio que faz troféus de homens. Dutch salva Dylan matando um escorpião em suas costas. O predador pega o escorpião e examina. Acho que isso identifica o escorpião como um predador elevando o grupo. Hawkins conta uma piada para Billy que ri alto e o predador grava isso e depois toca de volta, alertando Billy que algo os observa, e isso é que ele usa no final também. E Landham, o ator que interpretou Billy, era famoso pelo seu mau humor e brigas no set. O estúdio chegou a contratar um segurança só para proteger outras pessoas do cara, velho. Antes dessa análise eu sabia sobre a troca de ator de Van Damme por Kevin Peter Hall, mas pensei que tivessem que regravar muito do filme, e na verdade o predador parece pouco fora do terceiro ato. O figurino aparece raramente, exceto em longas distâncias ou em cenas vazias da selva. E adoro como isso nos faz olhar para a cena tentando encontrá-lo. Há uma parte engraçada onde Arnold entra segurando uma metralhadora enorme em um ângulo perfeito e só mostra os bíceps. Ninguém seguraria uma arma assim. E ele só fez porque, quis mostrar os seus dotes, físicos. Também vemos cobras que podem sentir infravermelho, assim como o predador. Ana tenta fugir e é quando o predador ataca. O som característico da cobra cascavel. Você pode ouvir esse som bem no início do filme, antes de encontrarmos os corpos esfolados. E mais tarde ouvimos a voz do predador feita por Peter Cullen, que também dublava Optimus Prime. Ele desenvolveu o som de um clique porque disse que era a cara do predador, lembra um caranguejo mordendo. Blaine é o segundo a ser morto pelo predador, que ataca as árvores. Em uma continuidade legal, vemos que ele está usando uma camiseta da MTV, igual a do início do filme. A explosão vem do canhão de ombro do predador, chamado de Parrot Gun, pela equipe. Mac vê os olhos dourados brilharem antes do predador correr, algo que imita os olhos de um gato. Sangue encontrado mostrado que ele pode ser morto, feito com um líquido de bastões de luz.
E à noite cortamos para Mac lamentando a morte de Blaine. Uma cobra ataca e Dutch a mata. Há um detalhe legal aqui. Ouvimos a risada de Billy, mas ele não está na cena. Yeah, fuck you, Roger. Fuck you. Where's the girl? Acho que é o predador zombando de Mac. Na verdade, é uma distração para roubar o corpo de Blaine, indicando que ele age como um caçador em busca de troféus. Eles tentam nivelar as chances montando armadilhas. Enquanto esperam, vemos Mac raspando a cabeça, algo improvisado por Bill Duke. Rapidamente colocaram sangue falso nele, visível quando cortam e retornam. Amo a cena em que achamos que Dutch está mirando no predador, mas na verdade ele está se aproximando por trás. E em pânico o predador te atira aleatoriamente, ativando uma armadilha. Acho que o predador usa sua tecnologia de gravação novamente. Ouvimos Max dizer "over here". Over here. Over here. E o predador repete isso antes de matar Max com um tiro na cabeça. Mais tarde vemos o crânio de Max na coleção do predador com um buraco no meio. Ao passar pela cachoeira, vemos a árvore gigante que aparece na ação final. Dante chega à margem, mas o predador continua perseguindo. E aí que vemos a criatura em toda a sua glória. E a água danifica o manto de invisibilidade e Dante descobre que pode usá-la contra ele. Descobre que a lâmina mascara o seu calor, fazendo ele invisível aos olhos do predador. E agora Dutch tem uma vantagem para enfrentá-lo. E ele passa o dia montando armadilhas para pegar o predador à noite. O predador prepara suas lâminas e Dutch usa fogo para atrair sua atenção. Afinal, ele vê infravermelho. Temos um confronto épico entre os dois. Há claras referências Apocalipse Now, e a batalha se torna quase animalística num ambiente selvagem. Todo o filme parece despojado agora, completamente oposto ao começo. Quase nenhum diálogo e o estilo bombástico e exagerado do início dá lugar a uma história mais pessoal e cerebral. Esse filme influenciou muito os filmes de ação que vieram depois dele. Nos anos 80, os heróis eram exagerados, mas nos anos 90 mudaram muito isso, valorizando mais o homem comum que pensa rápido. John McClane, interpretado pelo nosso querido Bruce Willis, encarnou isso. E a mudança de tom já apareceu em Predador. Começamos com frases marcantes e explosões, mas evoluímos para batalhas mais pessoais e com poucas falas. O Predador derrota Dutch e o tem à mercê, mas por honra e por ter oferecido uma boa luta, decide lutar de frente a frente, revelando o seu rosto, em uma cena completamente icônica, e o foco nas mandíbulas eleva o personagem. James Cameron supostamente sugeriu essa parte. Assistimos a batalha pelos olhos do predador e é claro que Dutch não é páreo fisicamente, mas tem as suas armadilhas preparadas. E o predador evita a primeira armadilha, mas o plano reserva de Dutch funciona. Tinha um último truque, mas o predador também. Temos a cena do cronômetro com o predador tocando a risada de Billy e Dutch foge da explosão. Muitos dizem que ele não poderia sobreviver a uma explosão nuclear. E no segundo filme vemos o tamanho da explosão, que destruiu 25 quilômetros quadrados. Mas o predador não é tão tolo assim. Se fosse, detonaria sem contar. Na explosão, vemos que a eletricidade iluminando a floresta indica que não é uma explosão nuclear comum, mas algo elétrico. No jogo Predador Urban Jungle, explicou que a explosão serviria para destruir a nave do Predador e todas as provas de sua existência. Um certo usuário no Reddit explicou um pouco sobre essa cena. Ele diz o seguinte: resumindo, claro, os predadores têm uma cultura de honra similar aos vikings, buscam morrer em batalha gloriosa. Derrotado, o predador aceita seu fim com dignidade. Mas quando Dutch hesita em matá-lo, o predador opta por uma autodestruição dramática, dando a Dante tempo suficiente para escapar.
A risada de Billy é só uma gravação, não uma provocação real. E se nós formos analisar, realmente, isso é uma coisa que faz muito sentido, né? E lá no final, Dutch é resgatado como no início, mas com uma diferença gritante. Reflete o inferno por onde ele passou. E nos créditos finais mostram um elenco sorrindo e acenando, uma homenagem a filmes de guerra como Operação Dragão e Fuga para a Vitória. Essa virou uma tradição do gênero, mas Donnie Wahlberg foi o único que não sorriu, não sei porquê. Se alguém souber aí ou já viu algo sobre, deixa aí nos comentários, beleza? O filme termina com 69 humanos, uma cobra e um predador morto. Um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Eu já assisti e reassisti esse filme milhares de vezes. E o filme mudou a minha visão sobre ação no cinema. Arnold se dedicou ao corpo e alma nesse filme, sacrificando parte de sua vida pessoal. Ele casou com Maria Shriver durante a produção do filme, mas voltou ao trabalho rapidamente. Ele percebeu que estava distraído e incentivou a fazer o filme. E o resultado, a gente já sabe, incrível. O trabalho transparece-se na tela, tem um elenco coadjuvante maravilhoso, um vilão inesquecível e uma narrativa que evolui com o tempo. Um filme completo que acerta em todos os aspectos. E é claro, é inegável dizer que esse filme não é só um dos melhores filmes de ação de todos os tempos e, claro, o melhor filme da franquia Predador, completíssima aí para você. Se você tiver sugestão de mais filmes que vocês querem que a gente traz completo aqui, contando curiosidades, easter eggs e tudo mais, deixa aí no comentário, que a sua opinião é muito importante. Valeu!